da Administração Pública. Artigo 37º. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Os cargos públicos são naturalmente cobiçados por muitas pessoas. A Constituição assegura a qualquer brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, e também aos estrangeiros, o acesso aos cargos públicos. Obviamente, para conseguir um cargo público, o brasileiro e o estrangeiro deverão preencher certos requisitos legais, como passar em concurso público, ter a idade estipulada, o conhecimento específico exigido, etc. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Esse inciso extingue as formas de provimento derivado vertical, como a ascensão, o acesso e a promoção, mantendo apenas os provimentos derivados horizontais, transferência, readaptação e remoção, e, por reingresso, que é a reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Por ele, qualquer troca de cargos ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Nas paraestatais, o concurso público tem o significado de processo seletivo, na forma dos respectivos regulamentos internos, sendo necessário que haja, porém, e necessariamente, competição e igualdade. Nesse sentido, o Superior Tribunal Federal já entendeu que mesmo as paraestatais estão sujeitas a processo seletivo, que deve ser público. Aprendeu ou não aprendeu? A ação de cargos em comissão em moldes artificiais e não condizentes com a praxe configura inaceitável esvaziamento da exigência constitucional do concurso público. As transposições, sob qualquer fundamento, são inconstitucionais. E também as diferenciações com base em idade e sexo, principalmente, são de regra inconstitucionais, a não ser que o órgão que esteja realizando o concurso público demonstre que as funções do cargo excluem pessoas de determinadas faixas de idade. Os concursos internos podem ocorrer desde que apenas se prestem à elevação do servidor na carreira, por promoção ou acesso, conforme lei. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Todo e qualquer concurso público terá validade por até 2 anos e, a critério da respectiva administração pública, poderá sua validade ser prorrogada uma única vez, por no máximo mais 2 anos. Mas, vejam bem, o prazo de validade será de 1 dia a 2 anos, ou seja, quando aberto o concurso, a autoridade declarará no edital o prazo de validade, 1 mês, ou 10 meses, ou 1 ano e 6 meses, etc. Nunca mais de 2 anos. Caso, no futuro, venha a ser prorrogado, tal prorrogação não poderá ser por período superior ao do prazo de validade inicial. Assim, se foi feito um concurso público com o prazo de 1 ano e 6 meses de validade, sendo 15 aprovados dentro desse prazo de 1 ano e 6 meses, se novos cargos ou vagas forem abertos, a administração pública não precisará fazer novo concurso, poderá apeitar os 5 aprovados remanescentes do concurso anterior. Estará
aproveitando o prazo de validade do concurso. Se a administração pública quiser, tal prazo de validade poderá ser prorrogado por outro de igual período, ou seja, por mais 1 ano e 6 meses, e assim estará facilitando o aproveitamento dos aprovados, que ainda não tenham sido chamados, e economizando a realização dispendiosa de um novo e demorado concurso. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Não é proibida a abertura de novos concursos dentro do prazo de validade de outros, mesmo que ainda haja candidato aprovado. A Constituição apenas proíbe que os aprovados no novo concurso sejam convocados antes dos habilitados pelo anterior, durante o prazo de validade daquele. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A nova redação estabelece que as funções de confiança são exclusivas de servidores de carreira e prevê que os cargos de provimento em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ainda é determinado que os cargos em comissão serão ocupados por um mínimo de servidores de carreira, percentual esse que deverá ser fixado em lei. As vagas restantes são de provimento livre. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, não se aplicando este inciso ao servidor público militar. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Esse assunto deixa de ser objeto de lei complementar, passando a poder ser cuidado por lei ordinária específica. A sua condição de eficácia, contudo, permanece a mesma. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Há épocas em que os serviços apresentam-se mais volumosos, invencíveis pelo contingente normal de funcionários públicos. Se o número de funcionários for aumentado quando se superasse tal pico, haveria gente demais e serviço de menos, prejudicando a administração e seu crédito perante a opinião pública. Por isso, a Constituição autoriza a administração pública a, excepcionalmente, contratar funcionários para atender a tais necessidades temporárias e de excepcional interesse público. Essa liberdade de contratação provisória, porém, ainda não pode ser exercitada pela administração pública. Será oportunamente disciplinada em lei especial, que definirá os casos em que será permitida a contratação temporária, bem como os direitos desses empregados. Deverão ser atendidos nesses casos os princípios da razoabilidade e da moralidade. O contratado sob este fundamento não é beneficiado, nem pode reivindicar qualquer direito à permanência no serviço público, sendo impositiva para isso a submissão ao concurso público de provas ou provas e títulos. A remuneração dos servidores públicos e subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data
e sem distinção de índices. Com a remoção da paridade de reajustes remuneratórios entre servidores públicos civis e militares, ficou regido a fixação, isto é, o estabelecimento da remuneração inicial e os reajustes, sendo exigido para todos lei específica, de acordo com cada caso, e também é obrigado uma revisão geral anual de remuneração. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. A nova redação imposta pela Emenda Constitucional número 19 mudou drasticamente o tratamento anterior da matéria. A remuneração máxima de servidores públicos, empregados públicos e agentes políticos deixa de ser diferenciada por poder e passa a ter um único referencial, que é a percebida por ministro do Supremo Tribunal Federal, agregada da verba devida pelo exercício temporário e concomitante de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. A esse teto estão sujeitos todos os agentes públicos da administração direta, autárquica e fundacional, com exclusão, portanto, da administração indireta, dos 3 poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também estão incluídos os detentores de mandato eletivo, presidente da República, governadores e prefeitos, senadores, deputados federais, estaduais e distritais e os vereadores. A esse teto também estão sujeitos os proventos e pensões, para incluir os inativos e pensionistas, além de qualquer outra espécie remuneratória, tenha o nome que tiver. Finalmente, para afastar a incidência de entendimento consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, o novo texto dispõe expressamente que, para a aferição da remuneração máxima, serão consideradas também as vantagens pessoais ou de qualquer natureza. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É o famoso princípio da isonomia, segundo o qual, a cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, deve ser paga remuneração igual. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Equiparação é a comparação de cargos com denominação e atribuições diferentes, mas que se quer considerar iguais para fins remuneratórios. Com a redação imposta pela Emenda Constitucional número 19, a proibição passa a ser geral, sem exceções, eliminando-se assim a possibilidade de atingimento artificial do teto remuneratório e o acréscimo por concessão de isonomia. A emenda ainda adequou tecnicamente a redação, que passou de vencimentos apenas para espécies remuneratórias, onde se incluem
em vencimentos, subsídios e proventos, dentre outros. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Evita-se com isso o chamado efeito cascata, pelo qual um reajuste incide sobre a remuneração já modificada por reajuste de mesmo fundamento. A redação da emenda constitucional número 19 eliminou a ressalva final da redação original, onde se limitava a proibição à concessão de acréscimos pecuniários sob o mesmo título ou idêntico fundamento. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. A emenda número 19 tornou os subsídios de agentes políticos e os vencimentos de servidor e empregado públicos, em regra, irredutíveis, mas admitindo excepcionalmente redução para se enquadrar no teto máximo ou para a eliminação de acréscimos pecuniários reincidentes. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11º. De 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. O presente inciso alarga expressivamente a regra da inacumulabilidade, para abranger também a administração indireta. A nova redação deste dispositivo veio alargar ainda mais o âmbito da inacumulabilidade, para incluir nas regras também cargos nas subsidiárias de entidades da administração indireta e as sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Este dispositivo constitucional dá força total à Fazenda Pública e seus fiscais, determinando que eles terão precedência sobre os demais setores administrativos, isto é, poderão ter acesso a todo tipo de informação, mesmo que devesse ser comunicada apenas a outra repartição pública. Naturalmente, esse poder está limitado à matéria de competência da repartição fiscal e à região em que atua. Não terá nenhuma precedência o fiscal do ICMS de Recife que queira examinar livros de uma firma de São Paulo. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Este inciso impõe o princípio da legalidade estrita, ou seja, apenas lei, não qualquer ato a ela assemelhado, como a medida provisória, pode criar qualquer das entidades referidas anteriormente. Com a emenda constitucional número 19, recuperou-se a melhor técnica jurídica para a matéria, já que a lei não é, e nem nunca foi, apta a criar sociedade de economia mista ou empresa pública, cuja instituição depende de procedimento de registro de pessoa jurídica em junta comercial. Com a nova redação, a lei, desde que específica, poderá criar apenas autarquia. Quanto às empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações,
A lei apenas poderá autorizar o registro de pessoa jurídica no órgão competente. Lei complementar deverá, no caso de fundação, estabelecer em quais áreas sua intervenção é possível. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. A primeira conclusão que se impõe é a de que, para criar subsidiárias das entidades já mencionadas, não se poderá usar lei. Se isso fosse possível, a redação seria tão clara quanto é a do inciso anterior, onde se fala de lei. Mas não, aqui o que se exige é uma autorização legislativa, que, por ser autorização, pressupõe um pedido, e que será uma manifestação do legislativo, diferente de lei, assumindo a forma de decreto legislativo. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Todos sabemos que a administração pública, para a realização de obras, principalmente, precisa contratar empresas que as construirão. É claro que o poder público pagará e todas as empresas terão interesses em obter tal contrato. Para definir qual será a empresa escolhida, será necessária concorrência pública, isto é, licitação, em que todas as empresas serão tratadas com igualdade e em que se apurará a que menos cobrará e que melhor serviço prestará. Busca a Constituição evitar as safadezas ou mesmo a corrupção, em que propinas são pagas a tais dirigentes para que eles escolham a empresa X ou Y, que por sua vez cobrarão muito mais caro pela obra, ou diminuirão sua qualidade, prejudicando o povo, que é quem realmente paga. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. A não observância do disposto a seguir implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando ainda especialmente a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Se, na execução de um serviço público, for causado algum dano a qualquer pessoa, esta será indenizada. A indenização será paga pelo prestador de serviço, seja ele a própria administração pública ou mesmo o particular contratado. Se este não tiver capacidade econômica para responder pelos danos, a administração pública deverá pagar a indenização. Mas é importante que se saiba que o funcionário público ou mesmo o empregado daquela empresa particular contratada poderá ser obrigado a pagar o prejuízo causado e já indenizado, caso fique provado que ele agiu com dolo, isto é, com intenção de causar o prejuízo, ou culpa, fez sem querer, mas sem atenção, negligência, imprudência ou imperícia. Em outras palavras, a administração pública ou a empresa particular contratada paga, isto é, indeniza ao particular e depois cobrará do funcionário público o reembolso daquilo que foi obrigado a pagar. Isso, porém, só será possível se ficar provado que o funcionário agiu com dolo ou culpa. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Este parágrafo, com seu conteúdo claro, determina que a lei ordinária estabelecerá condições especiais para a ocupação de cargo, de onde seu ocupante tem acesso à informação privilegiada. Um dos objetivos foi, sem dúvida, os cargos de direção ou chefia superior no Banco Central e no Ministério e secretarias da área econômica. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos e obrigações e responsabilidade dos dirigentes, e ainda a remuneração do pessoal. Fica possibilitado aqui a existência de contratos de gestão na administração direta e indireta, condicionadores e vinculadores da atuação do órgão ou entidade. As metas de desempenho deverão ser atingidas e, com elas, a maior eficiência na prestação dos serviços públicos, típicos e atípicos. Note-se que a remuneração de pessoal poderá também ter trato diferenciado em relação às regras gerais, o que parece francamente voltado às entidades da administração indireta, como
sociedades de economia mista e empresas públicas, que poderão pagar a seus empregados valores superiores aos fixados, como parâmetro pela própria Constituição, sob a alegação de que precisam captar no mercado os melhores profissionais, aos quais empresas privadas pagam mais do que o teto do serviço público. O disposto a seguir aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Também aplica-se, então, às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Artigo 38º. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Investido de mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo de remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.